Jesus e a igreja diga amém. Oi, som. Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu estou muito feliz e sou grato a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez em sua casa para adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. A gente fica realmente assim olhando para os bancos e percebendo a ausência de alguns irmãos, mas como nosso pastor falou, eu quero repetir, o nosso Deus está presente neste recinto. E é a sua presença que nos alegra, que nos dá força e que nessa noite Ele vai falar aos nossos corações. Eu quero agradecer a Deus porque Ele é aquele que fala e Ele é aquele que cumpre com a sua palavra. Os irmãos creem que o nosso Deus, Ele permanece o mesmo? Eu creio que Ele permanece o mesmo. E hoje completa um ano que eu cheguei aqui na cidade de Fortaleza para assumir o desafio no trabalho. E algum tempo depois estive aqui nessa congregação, né, conversei com o nosso pastor, com alguns irmãos, e vocês nos abraçaram. E eu louvo a Deus pela vida do pastor, de sua esposa, do ministério, dessa igreja, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Agradeço a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, e que Deus possa retribuir a cada um de vocês pelas orações que vocês têm feito ao nosso favor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, para a gente rememorar aqui uma passagem muito interessante que fala aos nossos corações nessa noite. Vamos ler capítulo de número 28 e o versículo a partir do número 16, assim como já foi feito a leitura nessa noite. Que diz assim a palavra de Deus: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem pode dar um glória a Jesus nessa noite? Glória a Deus. Nós conhecemos bem essa passagem e há pouco tempo nós celebramos a Páscoa, né? E tivemos inclusive uma representação que falava e que mostrava o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a gente sabe que esse sacrifício nos deu o direito à nossa salvação. O nosso Jesus, ele veio à terra e cumpriu com a sua missão. Ele veio, ele pregou, ele evangelizou, ele ensinou, ele libertou, ele fez milagres e maravilhas. Mas o principal propósito do nosso Jesus vindo à terra era se entregar por mim e por você. A maior missão que ele tinha aqui era de se entregar para que eu e você tivesse o direito à salvação. E essa salvação, ela não foi dada apenas para um, para dois ou para três. Ela foi dada a todo aquele que nele crê. E essa passagem que nós lemos nessa noite, ela vai nos mostrar o episódio em que Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, porque ele morreu, meus irmãos, mas ele ressuscitou, porque a morte não pôde deter o nosso Deus. Ele ressuscitou e ele está vivo para todo sempre. E essa passagem ela nos mostra em seguida, logo após ele ressuscitar,
onde ele reúne os 11 discípulos, porque ele tinha algo a falar para eles. Assim como o nosso Deus tem algo para falar para nós aqui nessa noite. E ele reuniu os 11 discípulos na Galileia. E a mensagem que ele deu àqueles discípulos foi a seguinte. Primeiro, ele falou que toda a autoridade foi lhe dada no céu e na terra. Toda a autoridade está nas mãos do nosso Deus, está nas mãos do nosso Mestre Jesus. Não esqueçamos disso, porque se é para fazer missões, precisamos fazer missões debaixo dessa autoridade de Jesus, porque ela faz a diferença. E ele acrescenta dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo é o que toca em nossos corações nessa noite, porque ele deu uma ordem para os discípulos. E essa mesma ordem ele nos dá nessa noite. Ide anunciar o Evangelho de Jesus. Ide fazer discípulos. A gente precisa ter essa consciência para cumprir com essa missão. E para isso acontecer, nós precisamos ter o propósito de ensinar as pessoas às quais nós vamos proclamar, nós vamos evangelizar, ensinar, para que elas possam guardar o Evangelho e para que esse Evangelho possa fazer na vida deles algo novo, algo diferente. E a leitura nessa noite, ela tem um propósito que é trazer à nossa memória a missão que nos foi dada. Porque às vezes nós temos, o tempo passa, os anos passam, e a gente às vezes precisa rememorar os conceitos de algumas coisas. E eu lendo sobre essa missão que o nosso Mestre Jesus ele nos dá, eu fui atrás do conceito do que vinha a ser evangelização. E o que é a evangelização? Irmãos, evangelizar é o esforço conjunto e contínuo da igreja para anunciar o Evangelho de Cristo aos pecadores. Evangelizar é um esforço que eu preciso fazer, é um esforço que você precisa fazer para anunciar aquele que nos salvou para aqueles que precisam também ser salvos. Se nós pararmos para pensar a quantidade de pessoas que precisa ouvir de Jesus, que precisa ser tocado, aleluia, por esta palavra que transforma, que liberta, que tira o homem da escravidão, do pecado e do erro. Se a gente olhar, a gente vai ver que é muita gente que precisa de ouvir falar de Jesus. E quem é que tem a responsabilidade de falar de Jesus? Sou eu, é você, somos nós, por meio das nossas vidas, por meio das nossas ações, por meio da palavra de Deus. Mas o que é pregar? O que é pregar? Aliás, o que pregar, né? O que é que nós vamos pregar? Meus irmãos, nós vamos pregar a mesma pregação que Jesus pregou enquanto esteve aqui na terra. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 4, versículo 18 e 19, para a gente ver qual era a forma com que o nosso Mestre Jesus pregava e a forma com que ele nos ensina a pregar. Lucas, capítulo 4,
versículos 18 e 19. Olha só. Aqui é ele pregando em Jerusalém, tá? Diz assim, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, nós percebemos aqui o conteúdo que nós devemos pregar. Primeiro, nós vamos pregar o evangelho aos pobres. Segundo, nós vamos pregar a libertação. A libertação. Nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Nós fomos chamados para fazer a diferença em nosso bairro. Nós fomos chamados para fazer a diferença em nosso trabalho. Nós fomos chamados para fazer a diferença na universidade. Nós fomos chamados para fazer a diferença aqui na terra. Porque nós fomos chamados para proclamar libertação. Irmãos, receba nessa noite a autoridade dos céus para proclamar libertação e ver as pessoas serem libertas. Aleluia. Pregamos um evangelho de libertação. Quer ver como pregamos um evangelho de libertação? Vamos para o livro de Marcos, o evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Olha que passagem, olha que exemplo de como o evangelho do Senhor, ele é aquele que liberta. Aleluia. Marcos 5:34. Está aqui. Aliás, vamos começar a ler a partir do 28. Vamos ler a partir do 28, que diz assim: porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E aí ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aleluia. Aqui, meus irmãos, é a passagem que fala da cura de uma mulher que havia 12 anos que estava enferma. E era uma enfermidade que o homem não podia fazer muita coisa, porque ela havia procurado médicos, curadores, investido valores para ver se aquela hemorragia ela estancava. Aquela doença que estava sobre aquela mulher lhe trazia não só dores em seu corpo, mas na sua alma também, né? Porque imagina aí você sofrer de um mal que há 12 anos lhe persegue, uma hemorragia. Aí você olha para um lado, olha para o outro, não encontra saída, você vai nas autoridades procurar solução, que eram os médicos da época, os médicos não encontram forma de resolver, e aquela opressão era grande na vida daquela mulher.
Não era 2, 3, 4 anos. Não eram 6 meses com problema. Não era um dia de dor. Eram 12 anos sofrendo, amargurada por aquela enfermidade. Mas o nosso Mestre Jesus, que teve essa missão, ele trouxe para essa mulher esperança. E nessa noite, ele traz para o teu coração esperança também. Ele te diz nessa noite, qual é o teu problema? Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e não há problema que eu não possa resolver. Não sei se você tem ido a médico, não sei qual é o problema, mas o evangelho que eu trago aqui, anuncio, é um evangelho que cura e que liberta de todo o mal. Aquele que crê, esse é liberto. Aquele que crê, esse é liberto. Irmãos, o evangelho que o nosso Deus, que o nosso Mestre Jesus, ele nos convida a proclamar, não é um evangelho que fica em 4 paredes. Não é um evangelho que se resume a uma obra dentro da congregação. O evangelho que o nosso Mestre nos ensina e nos orienta e nos determina é um evangelho que transcende as paredes do templo. Porque assim como essa mulher que tinha esse fluxo de sangue, que estava desenganada, mas que ao encontrar o Mestre Jesus, encontrou solução para o seu problema, ele conta comigo e ele conta contigo para ir lá fora, porque tem muitas mulheres precisando também de libertação. Tem muitos homens precisando de libertação. E ele mostra em sua palavra que ele tem poder para libertar. E ele mostra em sua palavra que eu não vou anunciar um evangelho em meu nome, porque ninguém está interessado em ouvir sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Mas nós vamos falar em nome de Jesus. E é com a autoridade desse nome que nessa noite ele diz para ti, ele está derramando uma unção diferente sobre a tua vida, porque ele conta contigo para ir anunciar o seu evangelho. E quando tu estiveres anunciando, verás a obra que ele vai fazer. Porque aquele que é cego, ele vai enxergar. Aquele que é aleijado, ele vai andar. Porque ele permanece o mesmo. Ele não muda. E é no nome dele que ele vai fazer milagres e maravilhas acontecer. Nós não estamos aqui no templo simplesmente para adorar, exaltar. Nós nos reunimos também para entender o propósito que ele tem sobre as nossas vidas. A igreja, ela tem a principal missão. E a principal missão da igreja é a evangelização. Além de nos reunirmos aqui para adorá-lo, exaltá-lo, além de nos reunirmos e sermos líderes em alguns momentos de algum departamento, participar de um conjunto, né? Nos reunirmos aqui, a igreja, ela tem uma missão maior, que é a missão de anunciar um evangelho que liberta. Um evangelho que tira o homem de um caminho de dor e dá a ele saúde física e emocional. Meus irmãos, não temas. Você não serve a qualquer um. Ele tem visto as tuas lágrimas e tem escutado as tuas orações. E ele está aqui nessa noite
E eu quero te dizer aqui, nessa hora, aquilo que te aflige, aquilo que te atormenta, em o nome de Jesus nessa noite, cai por terra. E a glória de Deus será revelada sobre a tua vida e tu irás agradecer o milagre que Ele está fazendo nessa noite na tua vida. Ele é o mesmo, Ele não muda, a sua palavra é viva e eficaz aos nossos corações. Oh, glória, glória a Deus. Esse evangelho é um evangelho que liberta. A missão da igreja é levar esse evangelho aos cativos, aos cegos. Quantas pessoas não conseguem enxergar a verdade que consta nesse livro? Quantas pessoas estão caminhando por um caminho escuro e que precisa que eu e você lhe entregue uma palavra que muitas vezes é uma palavra de socorro. E Jesus conta conosco para levar essa palavra. Meus irmãos, às vezes é uma pessoa que é tão pertinho da gente e que precisa ouvir esse evangelho, e às vezes a gente fecha a boca, às vezes a gente fecha a Bíblia e a gente não lhe entrega aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Espírito Santo, Ele faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Abre a boca, irmão. Anuncie esse evangelho. Não é para mim para gloriar você, a igreja, a Assembleia de Deus, não. A glória pertence ao nosso Deus. Quando você vê o milagre acontecer, a glória é dele. É para ele. Não é para a gente não, porque a gente nem merece e nem deve querer. Porque somos pecadores, precisamos muito dele. Mas é para ele, é por ele, é com ele que nós proclamamos a sua palavra. Não esqueça, meus irmãos, assim como ele falou aos discípulos, ide, ele fala para mim e fala para ti nessa noite. Muito bem. Dando continuidade aqui, vamos resgatar o que está escrito lá em 1 Coríntios. Abra aí a sua Bíblia. Paulo, escrevendo à igreja, no contexto que a igreja estava, é capítulo 10, viu, irmãos? 10:31. Paulo escrevendo à igreja, vamos ver o que é que ele diz aqui, meus irmãos. Ele escrevendo, ele diz assim, 31 até o 11, só que é só o primeiro versículo do capítulo 11, vamos ver aqui. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, que fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de... Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo escrevendo, ele fala aqui, que tudo aquilo que chegar em nossas mãos para fazer, e muitas vezes o que chega em nossas mãos para fazer, se chama evangelização. Proclamar a palavra de Deus.
Mas se isso chegar em nossas mãos, façamos. Mas façamos com zelo, façamos com amor. Façamos para a glória de Deus. Sejamos, portanto, imitadores do nosso Mestre Jesus. O nosso irmão, amado irmão Terto, ele não faz só o departamento de missões, né? Ninguém consegue fazer, aliás, nada sozinho. Um precisa ajudar o outro. É a cooperação que faz o reino do nosso Deus crescer. Eu acho bonito porque o nosso Mestre Jesus, ele reúne os 11 discípulos para fazer um único anúncio e entregar nas mãos deles a missão de evangelizar, a missão de proclamar a sua palavra. Assim como ele também nos reúne nessa noite, e ele diz: o nosso Deus, ele entregou o seu Filho, unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós evangelizamos, nós oportunizamos a pessoa a ter também direito à vida eterna. A vida eterna é em Cristo Jesus. Quem é crente, convertido e tem a certeza dessa sua salvação, ele é regozijado. Porque ele sabe que enquanto aqui ele viver, ele vai bem. Porque o vento pode até tentar, sabe, abalar as estruturas, mas não abala porque o mestre está com ele. O barco pode até balançar para um lado, para o outro, mas não afunda porque o mestre está no barco, né? Ele pode até ser colocado na fornalha, mas o mestre logo se apresenta junto. Ele pode ser colocado na cova dos leões, mas logo o mestre chega junto. Irmão, ser crente é um privilégio muito grande. Nós nos regozijamos em servir a esse Deus, porque nós sabemos que nós não perderemos guerra alguma, porque o general estará conosco. Todos os dias, é assim que a palavra dele diz. E é assim que eu creio. É assim que eu creio. Então não queiramos esse privilégio apenas para nós, porque é tão bom, mas é tão bom que quanto mais pessoas provarem desse privilégio, melhor é. E Jesus, ele disse: todo aquele que nele crê. E para crer, alguém precisa anunciar. Precisa. Por quê? Porque se ninguém anuncia, não tem como se ouvir falar do Mestre Jesus. Essa missão nos foi dada. Essa missão, irmãos, a gente não pode abrir mão dela. Sabe por quê? Porque às vezes nos dão uma missão no trabalho, nos nossos dia a dia, né? E às vezes a gente cumpre com essa missão que não é dada, porque a gente acredita que no fim do mês, pelo esforço que nós colocamos ali, seremos remunerados. Assim é o contexto da terra. Mas no contexto do céu, quando nós realizamos a obra do Senhor, o galardão está com Ele para dar a cada um segundo a sua obra. Então não pense que não vai ser recompensado não, viu? A recompensa vem de Deus. É você pregando e Ele agindo na tua casa. É você pregando e as portas sendo abertas. É você pregando e vendo o trabalhar dele na tua vida. É você pregando e vendo os teus filhos serem abençoados. É você pregando e vendo seu esposo chegar na casa dele e aceitar Jesus. É você pregando e vendo a enfermidade indo embora. Irmão, a gente faz, mas a gente também vê, viu? Ele fazendo por nós. Porque quando eu trabalho, eu recebo meu salário e às vezes talvez não dê nem para pagar as contas. Mas a porção de Deus não é assim. A porção que Ele nos dá, irmão, ela é daquelas que, transborda, é sacudida, é transbordante. Às vezes a gente nem vê o livramento que Ele nos deu
né? Quando a gente está fazendo a sua vontade, proclamando sua palavra, anunciando seu evangelho. O inimigo não gosta não, irmãos. O inimigo, ele fica assim, sabe? Mas a gente não conta com ele, a gente conta com o Mestre de Jesus, né? A gente conta com aquele que tem todo o poder na terra, no céu, no mar, onde quer que a gente for. Às vezes a gente voa, vai lá para cima, para viajar para um lado, para o outro, mas a gente dentro do avião diz assim: meu Deus, o Senhor está aqui comigo, Senhor, o Senhor vai me guardar de todo mal. Às vezes a gente vai lá para dentro do oceano, né, irmão, fazer alguma missão. Ali Jesus está. Irmão, o nosso Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode tudo. Ele faz tudo por nós. Então que a gente também possa ter o compromisso diário de fazer por Ele também. Fazer por Ele. Às vezes a gente acha que é uma ação, que é coisa pouca, mas não sabe o efeito que aquela palavra tem na vida do outro, né? Tá certo? Então que a gente tenha esse compromisso. Alguém olha para ti e sabe que você é crente. E às vezes a pessoa está do seu lado, precisando, irmão, de uma palavra da parte de Deus, mas ela tem tanta vergonha de pedir a ti. Então, tenha a ousadia do Espírito e entregue a palavra de Deus. Quando você se vê nessa situação, lembre dessa palavra, que nessa noite a autoridade está sobre a tua vida, para anunciar esse evangelho. Não precisa se encovardar, porque quem te chamou, ele se responsabiliza. Moisés achava que não podia. Ele por si só não pôde. Mas quem estava com ele fez acontecer, né? Então, às vezes, a gente se acha pequenininho, sem conhecimento, né? Mas Ele é aquele que nos dá condições para anunciar o seu evangelho. A mensagem de hoje é essa. A evangelização é a principal missão do crente. É a principal missão da igreja. É evangelizar, é anunciar Jesus, para que outras vidas sejam alcançadas por esse evangelho. Para terminar, Marcos 16 e 15, vamos confirmar aqui, Marcos 16 e 15. A ordem para a evangelização é um contexto parecido, mas é escrito na visão de Marcos, diz assim, ó, 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais, olha bem, estes sinais hão de acompanhar aquele que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Receba em nome de Jesus. Essa palavra não é minha, é de Deus para nossas vidas nessa noite. Olha, tem sinais aí, irmãos. Existem sinais que vão aparecer, viu? Se for no nome dele, vai ter expulsão de demônios. Falarão novas línguas. Você crê nisso? Eu creio. E se pegar em serpente, não vai acontecer nada. Se colocar a mão sobre enfermos, eles ficarão curados, irmãos. Irmãos, esse é o evangelho que nós pregamos. É o evangelho que mostra sinais da presença de Deus
na vida de quem anuncia-o. Ele não deixa confundido. Não. Aquele que anuncia em seu nome, os sinais aparecem. Logo sabem que quem habita naquele ali é o Espírito Santo de Deus. E que faz a diferença. Porque Ele tem todo o poder onde? Na terra e nos céus. Eu queria convidar os nossos irmãos, eu não sei se a igreja aqui sabe o número 224 da harpa cristã. Só para a gente concluir aqui esse momento. Pode ser 224. Será que os irmãos conhecem? A gente que é da Paraíba, a gente gosta muito desse hino. Ele traz aqui uma letra muito bonita. Se uma irmã puder me ajudar, eu agradeço. Uma irmã que conheça desse hino. 224. Ou algum irmão também. Medite na letra desse hino, nessa noite. Medite, meu irmão. Oh, glória. O título do hino é assim: é tempo de cegar. Aleluia. Tem Campos Brancos te esperando, viu? Pode tirar, meu irmão. Oh, glória a Jesus. Aleluia. De cegar e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó vem trabalhar. Vem ver os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. As capelas que recolhem joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem ver os campos brancos já estão aguardando braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Oh, glória a Jesus. Amém.
Louvado seja Deus. Toda a glória seja para o nosso Deus. Quero agradecer a oportunidade e a confiança do nosso pastor e de todo o ministério. Amém.